Antes de começar esse vídeo, eu quero fazer um pequeno aviso, que é óbvio, esse vídeo tem spoilers da história de Marvel's Spider-Man 1, de 2018. Vários spoilers, porque eu vou falar literalmente da luta final e do desenvolvimento do último vilão do jogo, vilão principal do jogo. Mas se você não se importar com isso e quiser ver mesmo assim, ou se você já tiver visto, também é importante que você conheça a história antes de assistir esse vídeo, porque eu não vou contar ela do começo ao fim, então alguns contextos vão estar separados na cabeça de quem já assistiu. E é basicamente isso. Se você não conhece a história do jogo ou nunca jogou, vai atrás. Ou tanto faz, só ver o vídeo mesmo. Peter Benjamin Parker, o nome que todos conhecem por Homem-Aranha, o herói que todos conhecem como um dos maiores, se não o maior herói de todos os tempos, e uma das figuras mais importantes da ficção. Putz, será que pegou? Eu realmente amo esse personagem e não é exagero dizer que o Homem-Aranha é o personagem da minha vida e o personagem da vida de muita gente. E pra mim, a melhor representação desse herói que eu já vi não foi em uma série, um filme ou até em um quadrinho ou outra mídia parecida. Pra mim, ela está em um único jogo. Marvel's Spider-Man. Lançado originalmente apenas para PlayStation 4 em 2018, Marvel's Spider-Man era a experiência definitiva do Homem-Aranha em todos os sentidos possíveis. Eu já tenho um vídeo ensaio aqui nesse canal falando sobre esse jogo, que foi postado no início do canal mesmo, bem no início. Acho que um dia eu vou até refazer com mais qualidade técnica, mais qualidade de roteiro, mais riqueza de conteúdo, mas o vídeo ainda tá aí para quem quiser ver. De qualquer forma, esse vídeo não é sobre o jogo em si, e sim sobre o maior vilão ou principal vilão dele, Otto Octavius, ou Dr. Octopus. Como esse vilão se transforma ao mesmo tempo que no maior vilão do jogo, na batalha mais difícil que Peter Parker já travou. Nesse vídeo eu vou destrinchar e analisar por partes a conexão entre esses dois personagens que culminaram em uma das batalhas finais mais emocionantes da história da ficção, na minha visão. Para começo de história, quem é Peter Parker? Em muitas mídias, Peter Parker era um adolescente comum, ou meio nerd, com poderes que exigiam dele grande responsabilidade. Inicialmente, ele não tem grande interesse por heroísmo ou por usar suas habilidades para ajudar os outros, seja quem for. Na verdade, pelo menos no universo original 616, Peter sentia uma certa raiva e rancor de como ele era tratado antes de ganhar seus poderes. Pouco interessava para ele, então, ajudar quem quer que fosse. Mas como todo mundo já sabe e já conhece, após a morte do seu tio e do jargão mais manjado da história... Com grandes poderes, nem completa essa frase, garoto. Chega, tá? Não aguento mais. Peter Parker decide se tornar o protetor de Nova York, um amigão da vizinhança, o Homem-Aranha. Mas como vimos em Homem-Aranha 2, De Volta ao Lar, Espetacular Homem-Aranha 2 e até mesmo nesse jogo, por exemplo, o heroísmo de Peter não está só no trabalho épico que ele pode realizar, mas também nas ações mais comuns que não só ele, como qualquer pessoa, podem fazer. Então não é sobre só ele que pode ajudar com seus poderes, mas sobre qualquer um que pode ajudar com os poderes que tiver. É nesse sentido que entra a figura de Otto. Para Peter, Otto é tudo que ele deseja se tornar, um homem responsável e virtuoso, que nunca desiste. Otto é um cientista empenhado em ajudar a humanidade por meio da pesquisa, desenvolvendo próteses avançadas e um sistema de conexão neural funcional para ajudar pessoas com deficiências e diversos tipos de doenças. Peter enxerga em Otto uma chance de ajudar além de apenas arriscar sua vida e combater ameaças físicas. Peter enxerga em Otto uma chance de revolucionar o mundo, através de um trabalho honesto que é genuinamente bondoso e genuinamente eficaz. Com o tempo, Peter e Otto vão construindo uma relação de mentoria e ao mesmo tempo uma espécie de relação pai e filho. Mesmo quando o Otto quase descobre a identidade de Peter, eles continuam sendo parceiros. Ele não o estranha. Otto inclusive o ajuda a melhorar os seus gadgets e cria um novo traje para que ele entregue ao herói, já que na cabeça dele, Peter seria o alfaiate do Spider-Man. Justamente por ser mais velho, Otto acaba sendo uma espécie de figura paterna para Peter, um mentor, alguém que ele não tem mais. E ele é uma figura que Peter admira desde a faculdade, totalmente no sentido acadêmico. Talvez, para Peter, Otto represente uma chance de deixar um legado científico, um legado que qualquer pessoa, independentemente de ter ou não poderes, poderia continuar um dia, mesmo que seu trabalho como Homem-Aranha fosse interrompido. Para Peter, Otto não é só um mentor ou talvez uma espécie de pai, mas Otto é um verdadeiro herói e também um verdadeiro amigo. Por passar por tudo que ele passa e que mesmo traído pelo seu antigo amigo Norman Osborn, ele continua tentando fazer o seu trabalho, porque ele realmente acredita no seu projeto e porque ele realmente quer construir um mundo melhor. Mas no fundo, quem joga o jogo sabe para onde a história vai e sabe o que vai acontecer.
mas realmente não quer que aconteça. Em certo momento da história, Otto acaba perdendo o apoio da prefeitura em detrimento da sua rivalidade com Norman Osborn. Isso coloca Peter numa espécie de encruzilhada, porque sem isso ele não vai poder ser pago e isso terá uma grave consequência. Pouco tempo depois, ele é despejado do apartamento e, sem ter para onde ir, tem que dormir de favor no Festa, onde a tia May trabalha. E é nesse momento que Peter percebe que, por mais poderoso fisicamente que seja, ele ainda é humano e precisa de ajuda, assim como seu amigo Otto. Oh, you are so much like Ben. You have to learn to swallow that Parker pride and accept that you're human, like the rest of us. Mesmo sem nenhum recurso, ele decide continuar do lado do mentor. Mesmo podendo sair e conseguir um emprego muito melhor, muito mais bem remunerado na Oscorp com a ajuda do Harry, Peter decide se virar para continuar ajudando o Otto, porque, além de tudo, Otto é seu amigo e porque ele genuinamente acredita no seu projeto. Peter não ajuda Otto porque ele tem pena ou porque ele acha que tem que ajudar, porque senão o Otto vai ficar sozinho, mas porque ele realmente acredita no que ele faz. E para Peter, esse é o trabalho que importa. É esse o projeto no qual ele acredita. E para isso, ele abre mão de qualquer dinheiro, porque juntos eles vão mudar o mundo. Pouco tempo depois, Peter descobre que infelizmente Otto está doente, com uma doença paralisante e sem cura. Uma doença que lentamente irá tirar todo o movimento do seu corpo. A única parte funcional será a sua mente, mas ele precisaria de um novo corpo inteiro, praticamente. Peter e Otto então decidem trabalhar incessantemente, dia após dia, construindo seu projeto, até a tragédia. Até o fatídico dia em que Peter chega no laboratório mais uma vez e de repente ele encontra Otto com um projeto totalmente concluído, mas não do jeito que ele imaginava. Otto criou uma interface neural mais rápida do que os próprios sinais elétricos do cérebro humano, mais forte do que qualquer pessoa comum. Otto finalmente atingiu o sucesso. Mas a que custo? Se Otto continuasse, os danos cerebrais do avanço da interface se tornariam irreversíveis. Ele deixaria de ser como é para sempre. Peter avisa, mas Otto está preso numa espécie de complexo de inferioridade. Ele se vê como um fracasso total porque se compara com Norman o tempo todo, por causa do seu sucesso. Otto se considera superior e acha que tudo que ele passa é uma grande justiça. Peter tenta o convencer de que ele não é um fracasso, mas que ele precisa se acalmar e esperar um pouco, para que ele possa consertar a interface, que tudo ocorra como planejado, sem causar grandes danos. Otto finge que escuta Peter e diz para que ele vá embora. Peter pergunta se está tudo bem, Otto mente que sim, e Peter vai. We're close. I'll keep at it. I'll work out some bugs. Go. Go. You sure you're okay? Yes. Thank you, Peter. For everything. Essa é a última vez que Peter e Otto conversam antes da sua queda. Agora, sem Peter no caminho para o dizer o que fazer, Otto toma a decisão que irá destruir não só a sua vida, mas também trair a sua humanidade. Otto Octavius, agora Dr. Octopus, destrói parte da balsa e liberta todos os prisioneiros de lá, num plano sórdido para destruir a reputação de Norman. Tudo por uma simples vingança. O Dr. Octopus libera então uma doença mortal na cidade, que se espalha rapidamente, colocando ela completamente em quarentena, além de soltar antigos inimigos muito fortes de Peter e deixá-los causando terror por toda a cidade. Ele reúne e praticamente cria o Sexteto Sinistro. É aí que o Homem-Aranha precisa agir dessa vez implacavelmente. Mesmo após ter sido quase morto por Otto, Peter precisa ser mais forte do que as suas próprias feridas, pois agora cabe somente a ele recuperar a cura, salvar a cidade e devolver a paz para Nova York. Just got a call from the hospital. They said you went AWOL. I need to get back to work. The doctor said you still have 14 broken bones. Which means I have 192 non-broken ones. Thanks for taking care of me, by the way. The hard part was keeping you hidden from Satan's. They've branded you a priority target, you know. I humbly accept the honor. What is happening to our city, Yuri? I don't know. Feels like the end of the world. Maybe it is. Mas durante todo esse conflito, o maior conflito de fato continua sendo, na verdade, o conflito que tem dentro de Peter. Ele se questiona se o que houve com Otto foi culpa sua, se ele vai ficar assim para sempre. Será que, em parte, aquilo foi causado por ele? Será que foi totalmente culpa apenas da interface? Será que Otto Octavius
ainda existia dentro do Dr. Octopus? MJ, hey, mind if I toss a kind of thorny ethical question at you? When is it okay to give up on a friend? Oh, wow, Pete. Thinking of Otto? That obvious, huh? Yeah, understandable though. Man. The high-minded, generous part of me wants to say, never. Being a true friend means being there, even when people lose their way. But with what Otto's done, I just don't know, Pete. I guess you have to decide if the Otto Octavius you knew is still in there or not. Maybe if he was ever even in there at all. Até que chega o momento da batalha final, e é aqui que tudo culmina ao ápice em todos os sentidos ao mesmo tempo. Give me the anti-serum! Otto, you've worked your whole life to help people. Please. You're fighting the wrong man. But have it your way. Na batalha final, ao se opor ao Dr. Octopus para recuperar a cura para salvar a cidade, o Homem-Aranha não está só se opondo a um vilão, mas aquele que um dia foi o seu mentor. E ao mesmo tempo, ele se opõe à parte de si mesmo, parte de si que ainda acredita que Otto estava ali. O Homem-Aranha só queria salvar a cidade, mas Peter Parker só queria salvar sua família, mas também queria salvar o seu amigo. If you'd like to seek a position with more of a future. I came here to work for you because of what you've got up here. And that's not going anywhere. So neither am I. Peter ainda tem esperança de que haveria algum jeito. Tenta convencer Otto por meio de palavras. People are dying! They need the anti-serum now! I will cure the city after I bring down Osborn! Até chegar o momento que traz para ele a mais pura e amarga verdade. Ao tentar remover o link neural de Otto, ele tem seus atiradores destruídos, e ao tentar fugir, é atingido no rosto, destruindo parte da armadura que tinha construído. Peter esconde a face com medo de revelar sua identidade, apenas para descobrir que Otto já sabia, e que na verdade, ele sempre soube. You knew? I tried to warn you, Peter, but you didn't listen. You knew! Na segunda vez que Peter pergunta, você sabia? É quando Peter percebe a verdade. Otto Octavius não só traiu a si mesmo e a humanidade que prometia ajudar, mas traiu o seu único e o seu melhor amigo, Peter Parker. Peter percebeu que não só estava tudo bem para o Dr. Octopus matar o Homem-Aranha, mas que estava tudo bem para Otto Octavius matar Peter Parker. Traído, Peter se enfurece profundamente e para de se conter tanto. Ele investe contra Otto e em um momento de fúria, destrói sem nenhuma dificuldade uma de suas garras apenas com a sua perna e acaba derrubando a torre que estavam agarrados, mostrando a sua força implacável. Eles rastejam contra o prédio e nesse momento a batalha deixa de ser o Homem-Aranha contra o Dr. Octopus, mas agora ela se torna Peter Parker contra Otto Octavius. E o momento em que essa fase final da luta se inicia é o momento em que se inicia uma das melhores trilhas sonoras aplicadas em jogos que eu já vi na vida. Destroying Your Own Creation and The Final Lesson são as trilhas originais dessa parte, compostas por John Paesano em 2018. E essas trilhas casam perfeitamente com a situação, trazendo uma epicidade e ao mesmo tempo uma sensação de tristeza exatamente bem aplicada no momento. Além dos nomes casarem perfeito com a situação. Destroying Your Own Creation, destruindo sua própria criação. Não só Peter destruindo Otto, mas destruindo tudo o que conhecia sobre a sua pessoa. Peter tenta derrotar Otto não só em força, mas em moralidade, com as suas palavras que se tornam verdadeiras lanças de sua razão, usando tudo o que Otto ensinou a ele, mas contra ele mesmo naquele momento. Embora Peter tivesse razão em tudo que dizia, Otto era tão covarde que apenas se segurava no seu próprio auto-ódio e no sofrimento que passou, como uma forma de se proteger das acusações de Peter, ao mesmo tempo que no fundo sabia o quão errado era, mas era fraco demais para vencer a sua própria escuridão. Sem dúvidas, um dos momentos mais catárticos desse clímax é quando Otto acusa o próprio Peter de traição nesse momento,
dizendo que... You should be on my E side! Peter retruca, gritando de todo o coração. Em um último momento de esperança, Peter pede genuinamente que Otto pense e talvez volte a ser quem era, mas ele nega que haja qualquer chance para que isso aconteça. Então, se Peter não pode salvar Otto, ele vai ter que salvar a si mesmo. Pelo resto da batalha, Peter descarrega em Otto a desesperança que ele deixou, e como ele foi importante para ele, ainda que nesse momento não vá mudar nada. A batalha culmina em um ponto que Otto fere Peter gravemente perto do ombro, e cinicamente diz que ele tem que aprender que, às vezes, para mudar o mundo, temos que ser capazes de tomar as decisões mais difíceis. If you want to change the world, you have to be the kind of man who can make the hardest decisions. Mas Peter não poderia concordar mais. I couldn't agree more. Ele se deixa ser ferido para conseguir a abertura necessária e destruir a interface neural de uma vez por todas. Otto e Peter caem, e agora, sem acesso aos braços, Otto está completamente derrotado. Otto, sem esperança de se recompor, tenta acusar Peter de traição mais uma vez e subverter tudo o que aconteceu a seu favor, sendo manipulador mais uma vez, só que usando a esperança e o apego de Peter por ele para tentar parecer ter alguma chance de mudança. Mas Otto acaba mostrando que nunca foi a pessoa que Peter imaginava, e que talvez tudo que ele fazia não era genuinamente bom, mas era na intenção de se colocar como superior aos outros, para satisfazer o próprio ego ferido que carregava. Praticamente uma antítese para a moralidade de Shubin, onde com grandes poderes vem grandes responsabilidades, onde o forte deve defender quem é mais fraco. Para Otto, o mais inteligente deve triunfar sobre o menos capaz, porque ele se vê como superior. Otto perdeu a luta, mas ainda tenta convencer Peter a ajudá-lo de novo, mesmo depois de tudo que fez. Tenta convencê-lo de que não foi a sua culpa, que foi culpa das mudanças que a interface neural fizeram no seu cérebro, e que se Peter o ajudar, eles podem mudar o mundo de vez e conseguir o resultado esperado, e ele quase consegue o convencer. Ele apela para a empatia, para a humanidade de Peter, para a doença que tem, que possivelmente irá tirar os seus movimentos no futuro, manipulando Peter para que ele se sinta culpado por aquela situação, para que ele se sinta culpado pela situação em que Otto mesmo se colocou, mesmo que no fundo saiba que ele é o verdadeiro culpado de tudo. Peter fica confuso, ele quase acredita nele, mas no último momento, Otto ainda o ameaça indiretamente, se ele não fizer o que ele está pedindo, com perigo de revelar sua identidade. É nesse momento que Peter se dá conta da verdade. Otto não tem redenção, não tem salvação, e nunca foi quem ele acreditava ser. Infelizmente, a única coisa que Peter pode fazer agora é deixá-lo à mercê das consequências de suas próprias ações. Take my arms! I'll be trapped in this useless body! Please, Peter. That wasn't me. You said you'd never abandon me. You promised. Remember? Em sua última fala, Peter usa o discurso moral sobre escolhas de Otto contra ele mesmo, e mantendo apenas os bons ensinamentos que aprendeu com ele, Peter abandona Otto para sempre. You do what you think is best, Doc. It's all any of us can. Peter? Even when it hurts like hell. Peter, where are you going?